Maravilhoso, né? Sim. Como Deus dá ousadia para um crente na hora que precisa. Precisa. Eles ensinavam que Jesus não tinha um corpo real, mas sim uma aparência de corpo apenas, algo como se fosse um fantasma. A própria Bíblia tem diversos trechos, inclusive e principalmente os Salmos, em que o salmista interroga a Deus, clama a Deus. Em outras palavras, ele praticamente diz assim: o senhor não vai fazer nada? Mas ao chegar à pousada visivelmente abatido, um criado de um dos nobres lhe ofereceu um jarro de prata, diz aí a história, com cerveja de Einbeck. Acabou? Olá, eu sou o Wilson do Amaral Filho, pastor da Igreja Presbiteriana de Jundiaí, e nós estamos no podcast História da Reforma Protestante, um trabalho desenvolvido pela Igreja Presbiteriana de Jundiaí, exatamente sob a liderança do presbítero Vlander Zickel, nosso irmão que cuida há mais de 30 anos de História da Reforma Protestante. Boa tarde, presbítero Vlander. Boa tarde a todos. Vamos dar sequência então a mais um episódio. Né? Vamos lá. No último a gente chegou a mencionar uma prática da Igreja Católica que durou até cerca de 1770, onde toda quinta-feira santa, né, era um costume em que o Papa, na época que nós estamos tratando aí, 28 de março de 1521, o Papa Leão X, então, com todo o seu cardenalato, ele praticou, né, o que a gente chamava de bula das maldições, né? Então, só para ter ideia, ele disse o seguinte, era uma prática, né? Ele disse: Leão X, bispo servo dos servos de Deus, para guardar a santa comunhão dos fiéis, seguimos o costume antigo e excomungamos e amaldiçoamos da parte de Deus Onipotente, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, e segundo o poder dos apóstolos São Pedro e São Paulo, e o nosso próprio poder, amaldiçoamos a todos os hereges, os cátaros e os patarinos, e Martinho Lutero, há pouco por nós condenado por heresia semelhante. Lembrar que esse cátaros, os patarinos, né, eles procediam de uma seita quase extinta do maniqueísmo, né? E o que era o maniqueísmo, então? Só assim uma rápida observação, né? Era, por exemplo, a seita que se originou de Mani, né, na Pérsia. Mani viveu do ano 210 a 276 depois de Cristo. O que era a dificuldade deles? Eles ensinavam que Jesus não tinha um corpo real, mas sim uma aparência de corpo apenas, algo como se fosse um fantasma. Não é? Ensinavam que, sendo Deus, Jesus não poderia ter corpo real, sendo então apenas uma aparição. Por quê? Porque eles tinham dificuldade para a própria definição que Deus é espírito. Espírito não tem forma, né? É um ente amorfo, vamos dizer assim. Então, como é que eles iam entender que Cristo se apresentava com uma forma, né? Ainda mais forma humana? Para não contrariar também a Trindade, eles entendiam então que Cristo seria apenas uma aparição. Aparentava um ser humano, mas não tinha físico, não tinha parte tocável, tá? E isso se constituiu em uma heresia. Sem dúvida. Né? Então eles também foram... Que a própria Bíblia afirma que Cristo veio em carne. Em carne, né? O verbo se fez carne, né? Os patarinos, então, só para a gente rapidamente abordar também, era um movimento, né? Também já de reforma, surgido no norte da Itália, na Lombardia, né, cuja principal cidade lá é Milão, né, durante o século XI. A finalidade deles, vejam só, era conseguir uma renovação dos costumes do clero, baseando-se para isso na promoção da vida ascética. Né? E o que era o ascetismo, né? Essa vida ascética, né? Então, o ascetismo é uma doutrina de pensamento ou de fé que considera a ascese, isto é, disciplina e autocontrole completo, estritos do corpo e do espírito, né? Em um caminho imprescindível em direção a Deus, a verdade e a virtude. Ou seja, era um autocontrole absoluto, né, de todas as suas reações humanas e pensamentos.
Agora, isso não era do povo comum, era de uma classe de sacerdotes, provavelmente, Exatamente. que se dedicavam ao ascetismo, à reclusão, ao jejum e à mendicância e tudo mais, né? Flagelação A própria. flagelação própria. Quer dizer, como se com isso eles conseguissem a santidade, né? A santificação dos seus corpos, vamos dizer, tudo voltado para a parte material, né? É. E, bom, Tudo envolvendo o mérito pessoal, né? Exato. Enquanto que a Bíblia nos diz que é pela graça que a gente é perdoado, não pelo ascetismo que a gente faça. Que a gente faça, né? Bom, como eles, né? Eles tiveram, inclusive, o apoio, chegaram a ter apoio até do papado, né? Tipo o Gregório VII aí, que reconheceu muitas de suas propostas reformistas. Mas depois, devido à pressão política toda, eles acabaram sendo considerados hereges e a maioria foi condenado, excomungado ou foram para a fogueira mesmo, né? Sei. Assim como eles, né? Nós tivemos também os chamados arnaldistas, que eram discípulos de Arnaldo de Breccia. A gente vê que é outro italiano, né? Uhum. Que contestavam também o poder temporal dos papas e as posses da igreja, né? Arnaldo de Breccia, por exemplo, foi enforcado em 1155. Então a gente vê que cada um que se rebelava, o destino dele já era esperado. Teve também os esperonistas, que eram seguidores de Hugo Speroni, os wyclifistas de John Wycliffe, Sim. russistas de John Hus, os fraticello, né? Que vem de fratello, né? São os irmãos, a Irmandade, que eram frades franciscanos que se tornaram hereges negando a utilidade dos sacramentos. O que a gente verifica é que todos esses movimentos que surgiram, que vieram assim na sequência, tem muitos anos para trás. Sim, século XI, XII. Então, e com isto a gente demonstra duas coisas. Primeiro, a sede de poder que esmagava os movimentos, tivessem eles ou não razão. E a segunda coisa, uma sede de pessoas para consertar alguma coisa que era visível, que não estava bem, né? Que não estava bem. Certo. A igreja de hoje não é muito diferente daquela, não. A gente vê uns exageros, só não está vendo claramente, pelo menos no Ocidente, as pressões que são feitas dentro do próprio cristianismo. Exato. Fora do cristianismo, a gente vê perseguições, vê maus tratos dos cristãos em toda parte, mas dentro do próprio cristianismo, que é isso? Bom, além então de todos esses aí que nós comentamos assim, tem mais alguns detalhes na própria apostila, né, para quem tiver interesse aí. Mas voltando agora então a Lutero, que ele foi convocado, como nós chegamos a ver, e em 2 de abril de 1521, ele parte para a cidade de Worms, né? Lembrando que, na verdade, esse encontro aí, né, deveria ocorrer em Nuremberg, mas devido à pestes que estava na cidade, Nuremberg é bem maior, e já era maior na época, né? Então resolveram deslocar a reunião aí para Worms. Tá? Ele não foi sozinho, né? Claro, a turma já era previdente, né? Já foi com vários companheiros da universidade, do mosteiro, estudantes e tal. E Lutero tinha um salvo-conduto. Eles conseguiram um salvo-conduto para que ele não fosse preso em função de o que iria acontecer nesse tribunal. Se não me engano, era por 21 dias. Né? Eu preciso confirmar, mas eu tenho na memória que era em torno de 20 e 21 dias. Sei. Tá? Ele não podia extrapolar esse prazo, né? Tinha que voltar logo para casa. Tinha que voltar logo, né? E no caminho sofria manifestações de apoio e também de ameaças, né? Uma delas diz que tentaram convencê-lo a que ele não entrasse na cidade de Worms, né?
Mas ele disse o seguinte, né? Falou, ide e dizei a vosso amo, né? Aquele que havia mandado alguém falar para ele evitar entrar na cidade, ide dizer a vosso amo que, mesmo que houvesse tantos demônios informes como as telhas dos telhados, assim mesmo eu entraria. Uma expressão, né? Em alemão lá não dá muito sentido para nós, mas como as telhas dos telhados dá para O número, né, um das número telhas. enorme de demônios que Mesmo poderia assim, ter. ele entraria em Ele Worms. entraria, né? Lá ele foi levado para uma hospedaria que era chamada de esses é, Cavalheiros de São João, né? Para aguardar o início da assembleia no dia seguinte. Bom, já vamos para o julgamento, então. Começa o julgamento e interessante, né? Tem esse João de Eck, que era um cara que batia muito nele, inclusive, batia assim, de Verbalmente. questioná-lo verbalmente, né? Sei. E ele começa e fala, primeiro, sempre tudo falado em latim e depois em alemão, né? Bom, por que isso? Porque estava presente também o imperador Carlos V, né? Mãe espanhola, o pai era de origem dos Países Baixos, né? Então, sempre a gente tem mais afinidade com a mãe, né? E o cara falava mais, então, bem fluente assim o espanhol. Mas o alemão, que é um pouco, vamos dizer, semelhante, a grosso modo do holandês, ele não dominava muito. Então, estão na Alemanha. Então, o cara falou, bom, vamos falar em latim, porque o povo, os que estavam presentes lá, era pouca parte da população, né, que tinha conhecimento do latim. Então, imagina o cansaço que foi isso, né? Porque não foi uma simples pergunta, era todo o tribunal, todo o questionamento, as respostas, tudo tinha que sair, primeiro em latim, depois em alemão. Em latim, para o imperador ter uma clara compreensão, em alemão, para toda a plateia que estava lá, né? Então, uma das perguntas-chave foi, né? Esse João de Eck, no caso de Johannes de Eck, ele pergunta, Martinho Lutero, Sua Santa e Invencível Majestade Imperial citou-te diante do seu trono, segundo o parecer e conselho dos estados do Império Romano, a fim de interrogar-te sobre duas questões. E apontando para um monte de livros colocados sobre a mesa, perguntou, reconheces que esses livros foram escritos por ti? Diz que havia inúmeros livros devocionais e também assuntos ou matérias estranhas, né, à controvérsia, à questão em si. Em segundo lugar, estás pronto a retratar-te do que neles escrevestes ou persistes no teu modo de pensar? Vamos direto ao ponto, né? Exato, é mais ou Esses menos. livros são seus? É. Foi você mesmo Foi que você que escreveu? Você se arrepende de algum deles? ou não, né? Lutero respondeu então em latim e depois em alemão. Quanto à primeira interrogação, se todos os livros devocionais e outros temas, se ele que havia escrito, ele disse, quanto à primeira interrogação ou pergunta, ele confirmou, né? Replicou na afirmativa, acrescentando que ainda maior número escrevera do que o que estava lá presente. Não é tudo que eu escrevi, tem mais. Tem mais coisa, né? Quanto à segunda, se ele estaria pronto a se retratar, ele disse que, atendendo à complexidade do assunto, ele pediu que se desse um prazo a mais para ele responder com mais reflexão. Então, ganhou um pouco de tempo, né? Aí diz que Lutero foi levado para a pousada, né, na qual ele estava lá, alojado. Naquela noite ele orou e um dos trechos ficou nos arquivos da história. Então, a oração dele está, tradução mais ou menos, mas dá para entender, né? Ele disse assim, Deus eterno, onipotente, quão terrível é o mundo, como abre a sua boca para me sorver, né? Quão fraca a minha confiança em ti. Assiste-me contra toda a sabedoria do mundo. Não é minha obra, mas sim tua. Quisera eu passar dias felizes e tranquilos, mas a causa é tua. Venha em meu socorro, Deus fiel. Não escutas, ó meu Deus, estás morto? Né? Lembra que ele sempre tinha uma discussão, né? Não, tal não poderá ser, ele mesmo
respondia, né? É. Não mostras o teu rosto simplesmente. Escolheste-me bem, eu sei, para esta obra. Ele tinha certeza, firmeza, né? Que ele foi chamado para isso. Fica ao meu lado pelo teu amado Filho Jesus Cristo, meu escudo e fortaleza minha. E ainda que estivesse o mundo cheio de demônios, quando o meu corpo, obra de tuas mãos, tivesse que ir morder o pó, minha alma é tua. Amém. Ó Deus, ajuda-me. Pertence-te, ficará eternamente ao pé de ti. Eu acho interessante que esta linguagem não é ofensiva contra Deus. Não. Porque a própria Bíblia tem diversos trechos, inclusive e principalmente os Salmos, em que o salmista interroga a Deus, clama a Deus. Em outras palavras, ele praticamente diz assim: o senhor não vai fazer nada? O senhor vai ficar surdo para sempre? Eu vou falar e o senhor não vai me escutar? Sempre como pergunta, né? E esse é um elemento interessante quando a gente discute qual é o relacionamento que uma pessoa tem que ter com Deus. Ela tem que ter um relacionamento assim, de baixo para cima, por causa do temor que se deve, mas ao mesmo tempo deve ter um relacionamento horizontal, no sentido de compartilhar com Deus a sua angústia e Deus falar com ela como seu melhor amigo. Porque, afinal de contas, é assim que Deus se apresenta. Ele se apresenta como nosso Pai, como nosso Senhor, nosso Salvador, mas ele não fica num pedestal e fica, assim, numa atitude de desprezo com seu filho. Eu me lembro de uma passagem de Isaías, desculpa essa digressão aqui, mas eu achei interessante fazer, que é a seguinte: o sublime, o grandioso Deus habita no alto e sublime trono, diz Isaías, contudo também habita com o contrito, abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos. Eu tenho absoluta certeza que Deus estava ali, ouvindo aquela oração, sem entender que aquilo era desrespeito a ele. Exatamente. Era um clamor, era uma busca de resposta mesmo. É quando ele confirma, né? Bem sei que escolheste-me para esta obra. Quer dizer, aí ele reafirma, né? E Lutero, então, depois na segunda audiência, né? Que vem, ele tem que dar a resposta. Então, aqui o português está também devido a sua tradução pessoal? Não, eu peguei de livros, né? E procurei para poder melhorar um pouco, para a gente entender melhor. Entendi. Diz assim: pois que a sereníssima majestade, era a forma como era tratado, né? Pois que a sereníssima majestade, as altas potências, exigem de mim uma resposta simples, clara e precisa, aí tem o jeito alemão, né? Dá-la-ei sem pontas nem dentes, ou seja, vai de pronto, sem enrolação, né? Ele diz: não posso submeter minha fé nem ao Papa, nem aos concílios, porquanto é claro como o dia que caíram muitas vezes em erro e mesmo em grandes contradições consigo mesmo. Se, pois, não for eu convencido com testemunhos da Escritura ou por evidentes razões, se me não persuadirem pelas próprias passagens que citei, e me não tornarem a consciência cativa da palavra de Deus, não posso e não quero retratar-me de coisa alguma, porque não é seguro para o cristão falar contra a sua consciência. Assim Deus me ajude. Amém. Quer dizer, os livros são meus, tem mais coisa escrita, e no dia seguinte ele diz: não posso e não quero me retratar de coisa alguma. Por quê? Porque não é seguro para o cristão falar contra a sua consciência. Maravilhoso, né? Sim. Como Deus dá ousadia para um crente na hora que precisa. Precisa. Que Deus abençoe, né? Aí diz que tumultuou, né? Diz que foi um tumulto generalizado, porque tinha grupo que queria já mandá-lo para a prisão, né? E outro grupo para segurá-lo.
Eu falava, mas ele tem o salvo-conduto, isso daí dá direito a ele e tal, vocês não podem simplesmente fazer isso. Eu sei que deram um jeito de tirá-lo de lá, né? Porque o negócio virou uma balbúrdia, né? E aí ele diz que Lutero deixou então o Palácio Imperial, né, onde era a sede da dieta, que nós vimos a reunião, que havia sobre vaias dos espanhóis, claro, né? Vaia dos espanhóis da comitiva do imperador. Mas ao chegar à pousada visivelmente abatido, um criado de um dos nobres lhe ofereceu um jarro de prata, diz aí a história, com cerveja de Einbeck. Acabou? O nosso tempo está chegando ao fim. Deixa o Lutero beber a cerveja dele. Não é? Queridos ouvintes, nós chegamos ao final deste episódio com esta nota aqui interessante e nós convidamos você para continuar conosco no próximo episódio. Até logo! Até logo, até a próxima. Aguardo todos vocês para o próximo capítulo.